Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, hoje nós vamos dar uma olhada numa afirmação que é bem comum se reproduzir dentro da esquerda, que eu acho que é extremamente problemática, e por isso a gente vai dar uma atenção a esse assunto, que é essa noção que muitas pessoas reproduzem de que a ciência seria eurocêntrica. Ah, a ciência é eurocêntrica, nossa, é muito eurocentrismo, porque é tudo europeu, tal, não sei o quê. E eu queria demonstrar que isso é uma farsa, certo? É uma farsa, a própria noção de que a ciência é eurocêntrica. Você dizer que a ciência é eurocêntrica é em si mesmo uma expressão de eurocentrismo. E eu queria demonstrar isso para vocês hoje, tá certo? Então nós vamos começar aqui dando uma olhada, só para contextualizar, nesses comentários aqui que foram compartilhados pelo Luigi, do canal Luigi Verso, né? São uns prints, né, que não representam a opinião de todo mundo do mundo, mas que são uma amostragem desse problema, como ele se apresenta na esquerda. Veja, aqui são pessoas do público do Luigi, né? O Luigi printou isso aqui, ele mesmo compartilhou, né? Porque o Luigi ele fez uma piada com a Europa, porque é isso que o Luigi faz, né? Ele faz piadas. O canal dele é isso. O canal do Luigi é um canal de piadas, tá, gente? E aí um pessoal foi lá e comentou assim: Luigi, apesar de ser de esquerda, sua anti-intelectualidade provinda do fato de não ser acadêmico e caipira é maçante. Ainda chamou o cara de caipira, ainda meteu um preconceitozinho aqui de leve, né? Com o pessoal do interior de Minas, né? Europa é o berço da arquitetura humana, nossa, do conhecimento, da história. Isso é um saco. Nossa, você falou mal da Europa. A Europa é o berço da arquitetura humana, do conhecimento e da história. Nossa, isso é um saco. Nossa, como você desrespeitou a Europa. Não acredito como você desrespeita a Europa. Segundo comentário diz assim: Luigi, que ignorância essa sua, que tristeza em saber que você pensa assim da Europa. Tristeza cognitiva absurda. Triste, mesmo vindo da sua parte. Veja, como eu falei, isso aqui não representa o absoluto de todas as pessoas da esquerda, certo? Mas é representativo de um pensamento que, infelizmente, é muito comum no nosso meio também, que no caso desses caras aqui, eles estão defendendo a Europa, né? Mas veja como a noção do conhecimento, a história vem da Europa. Veja como é mais ou menos o mesmo discurso daquele pessoal que fala, não, porque a ciência é eurocêntrica, o negócio da ciência, porque a ciência é uma coisa europeia, de homens europeus, homem branco europeu inventou a ciência, por isso a ciência é uma coisa ruim e a gente tem que deixar de lado. Né? Tô fazendo um pequeno exagero aqui, mas é para representar o que essas pessoas falam, certo? Porque a ideia é mais ou menos essa. Bom, sabe quem era também que defendia isso, que a ciência era uma coisa europeia, assim como esses caras aqui? Ele mesmo, Olavo de Carvalho, o filósofo da direita brasileira, não é isso? Nesse seu texto aqui, O Imbecil Coletivo. A gente vai dar uma olhada rapidamente aqui num trecho desse livro que volta e meia circula na internet de novo e que é muito representativo desse tipo de pensamento. Vamos à página 92 aqui desse documento. Vou dar um zoom aqui no texto. A partir daqui, vamos ver o que o Olavo de Carvalho fala sobre os africanos, certo? Ele fala assim: os intelectuais de elite, brancos, negros ou mestiços, são culpados de cultivar do povo negro, por oportunismo ou perversidade, ilusões quase demenciais quanto ao valor da cultura afro. A contribuição básica dos negros ao Brasil foi dada através do trabalho escravo, que construiu a riqueza da colônia e do império. Foi uma contribuição material, não cultural. Já começou como? Com a apologia da escravidão, né? Vamos lá. E os elementos da cultura africana que se introduziram na nossa mentalidade, se são um fato histórico e antropológico inegável, têm um valor, para dizer o mínimo, duvidoso. Pois se os negros africanos são de fato, como proclamam, descendentes da classe dominante egípcia, então, ao terem os seus primeiros contatos com o dominador muçulmano ou europeu, já eram um povo decadente, enfraquecido, reduzido das antigas glórias imperiais à dispersão tribal e à impotência de uma vida diminuída. Que grande contribuição cultural poderiam dar aos dominadores muçulmanos ou cristãos, que então iam alcançando o máximo do esplendor das suas respectivas civilizações. Vamos centrar nesta pergunta aqui, ó. Que grande contribuição cultural poderiam dar aos dominadores muçulmanos ou cristãos, que então iam alcançando o máximo esplendor nas suas respectivas civilizações. E ele continua. Se tá ruim, continua. Lembra que aqui é Olavo, e Olavo nunca decepciona, né? Ele continua aqui, ó. O fato de nos repugnar a expoliação escravagista, que foi a origem da riqueza nacional,
não deve nos levar... Aí ele se finge de indignado, né, com a escravidão. Não deve nos levar a tentar oferecer por ela uma compensação enganadora, sob a forma de lisonjas demagógicas. Veja, aqui o alvo do Olavo é dizer que não precisa ter cota, certo? O negócio dele é combater as cotas raciais das universidades. Tá? Esse é o alvo dele aqui, por isso que ele está tentando tirar da escravidão o peso histórico do crime que ela foi, certo? Então por isso que ele fala, a gente acha ruim a escravidão, mas não é porque a gente acha ruim que a escravidão que a gente tem que oferecer por ela uma compensação enganadora, sob a forma de lisonjas demagógicas, né? E aí, entre outras coisas, está a valorização da cultura afro, né? Assim chamada por ele aqui, né? Isso resulta apenas em substituir ao abuso econômico o ludibrio psicológico. Alguém tem de dizer aos negros a verdade. Olha a verdade, hein? A verdade é que todos os ritos iorubás não valem uma página de Jaled Eddin Rumi. E a história inteira do samba não vale 3 compassos de bar. A verdade é que a contribuição cultural das religiões africanas ao mundo é perfeitamente dispensável. Tão dispensável que mais da metade dos negros que há no mundo vive perfeitamente bem sem ela, e jamais trocaria a língua árabe por um dialeto iorubá ou a ciência europeia pelas receitas de macumba do Sr. Verger. A verdade, amigos negros, é que vocês perderam a corrida da história, pagando talvez pelas maldades cometidas na época do esplendor faraônico. Se dispersaram e enfraqueceram, e acabaram sendo escravizados e vendidos aos portugueses pelos mesmos semitas, pois árabes são semitas, em cujo lombo desceram um chicote sem dó no tempo da construção das pirâmides. Não existe povo bom. E vocês, se foram escravos por 3 séculos após terem sido senhores de escravos e por mais de 1 milênio, devem agradecer a Deus pela clemência do seu destino. Perto dos judeus escravizados por egípcios e babilônios, explorados por muçulmanos, expulsos daqui para lá pelos cristãos e finalmente dizimados pelos nazistas, vocês são sortudos. E olhem bem, em cada nação por onde passaram, os judeus deixaram, em troca dos sofrimentos obtidos, um legado cultural infinitamente mais precioso do que o carnaval, o samba e outras bossas. Veja, ele faz uma piadinha aqui, né? Usando a palavra bossa aqui como homófona da palavra bosta, né? Para parecer que ele está desvalorizando a contribuição cultural africana, a cultura ocidental, como ele assim chama, né? Que ele traz aqui, entre elas, o carnaval e o samba. Veja, o Olavo não está negando que existe contribuição, certo, dos povos africanos à cultura chamada ocidental. Porém, ele diz que elas não valem nada, que são descartáveis, certo? E é isso que a gente vai provar que é falso aqui, certo? Dá pra ver, não dá? Eu preciso argumentar sobre o supremacismo branco embutido aqui no texto do Olavo? Eu preciso argumentar sobre isso ou dá pra ver aqui? Dá pra ver, né? Embora ele finja louvar aqui alguns intelectuais muçulmanos, né? Porque é impossível negar a contribuição dos intelectuais árabes e muçulmanos para o desenvolvimento científico, matemático, filosófico da história do pensamento mundial, é impossível negar. Então ele até fala aqui de como os árabes depois dominaram os egípcios, né, e tal, e não sei o que. E isso é verdade, a gente sabe, né? Eu não preciso argumentar que a gente só tem Aristóteles e Platão hoje por causa dos intelectuais muçulmanos, né? Não preciso argumentar isso, né? E que eles encontraram os textos que eles traduziram para o árabe no Egito, né? Isso, não preciso argumentar isso, né? Então, no Egito, porque o Egito fazia parte do Império Romano, existiam cópias dos textos de Platão e Aristóteles que se perderam na Europa, se perderam após a queda do Império de Roma do Ocidente, se perderam na Europa e teriam se perdido para sempre se não tivessem sido preservados na África, onde depois os muçulmanos árabes, após expandir o seu domínio político para o norte da África, se apropriaram desses textos, traduziram, preservaram, e somente através desses intelectuais muçulmanos é que os textos dos filósofos gregos foram preservados para os monges copistas católicos na Europa na Baixa Idade Média,
certo? Então aqui, só isso por si só, a gente já sabe, a partir dessa informação, que eu não preciso argumentar, né? Não preciso provar isso, não preciso demonstrar isso, né? Isso é de amplo conhecimento, né? Então não precisa argumentar isso, né? Pelo amor de Deus. Somente esse fato, a gente já sabe que a afirmação que motiva esse vídeo aqui é falsa, né? Que a ciência seria eurocêntrica, né? Somente a gente só precisa disso, né? A gente só precisa de Averroes. A gente só precisa de Averroes, o filósofo muçulmano, né? Averroes, a gente só precisa dele para saber que essa coisa da ciência eurocêntrica é mera falácia, invenção, certo? Mas vamos além, certo? Mas vamos além. Vocês sabem, vocês conhecem Diógenes Laércios? Tá vendo aqui Diógenes Laércios? A gente vai dar uma olhada nesse texto aqui de Diógenes Laércios. Vamos ler 3 capítulos, mas não se preocupem porque ele é muito curto, certo? É muito curtinho. O nome desse livro aqui é As Vidas e Opiniões de Filósofos Eminentes, por Diógenes Laércio, certo? Diógenes Laércio foi um doxógrafo romano, certo? Que escreveu nos séculos 2 e 3 depois de Cristo, tá certo? A gente vai pegar aqui esse texto, As Vidas e Opiniões de Eminentes Filósofos, e vamos botar aqui, ó, Life of Thales. É o primeiro filósofo que ele vai escrever a respeito. A gente vai ler só isso aqui que está na tela, certo? A gente vai ler isso aqui que está na tela agora, beleza? Dá pra ver o texto? Deixa eu olhar aqui. Vou ter que ir subindo até um pouquinho, né? Vou dar um zoom a mais. Tá bom aqui. Então olha só, Life of Thales, a vida de Tales. Já ouviram falar de Tales? Tales, da cidade de Mileto, que atualmente fica na Turquia, certo? Então olha só. Primeiro, Tales, então, como Heródoto e Dúrio e Demócrito dizem, era filho de Eusânimo e Cleóbule, da família de Telídei, que eram de descendência fenícia. Então veja, os fenícios são um povo que iniciam a sua civilização, a sua expansão civilizacional a partir de onde hoje é o Líbano e a Síria, certo? Então esse Tales, considerado o primeiro dos filósofos gregos, certo? Ele era de descendência fenícia, ok? Entre os mais nobres dos descendentes de Cadmos e Agenor, como testifica Platão. Olha só, como testifica Platão. Então Platão nos diz que Tales era fenício, ok? Tales, para quem não sabe, considerado o primeiro filósofo grego, certo? O cara que foi primeiro, ele vai falar isso aqui. Olha só. And he was the first man, ele foi o primeiro a ser chamado de sábio, ó. The name of wise was given, o primeiro a ser chamado de sábio, certo? O que os gregos mais tarde chamariam de sofista, tá certo? Que nada mais eram do que também filósofos, beleza? Ou seja, ele é o primeiro dos chamados filósofos pré-socráticos, tá certo? É Tales. Então ele foi o primeiro a ser chamado de sábio, né? Quando Damásios era arconte de Atenas, em cujo tempo os 7 sábios receberam esses títulos, como Demério Falero recorda em seu catálogo dos arcontes. Ele está dando as referências aqui, né? O Diógenes Laércio, olha só. He was enrolled, ou seja, Tales, né? Tales, ele estava inscrito, a gente vai falar em português isso aqui, né? Ele estava inscrito como cidadão de Mileto, quando veio encontrar com Neleu, que havia sido banido da Fenícia, mas uma afirmação mais comum é a de que ele era nativo de Milésia, de extração nobre. Vamos ver aqui, ó. After having been immersed in the state affairs, he applied himself in speculations in natural philosophy. Depois de estar imerso em assuntos do Estado, ele se aplicou a especulações da filosofia natural. Though, as some people state, he left no writings behind. Apesar de ele não ter escrito nada, né? De acordo com outros, ele escreveu 2 livros, mas não mais, sobre o solstício equinócio, parará. Ele vai falar um pouco aqui da obra do cara, tá certo? Se vocês quiserem, leiam. Tá aqui, é só procurar no texto aqui, é só procurar no Google aqui. Certo? Só procurar no Google aqui, Diógenes Laércio. A gente vai pular aqui para a parte 3. Cadê? Aqui, Vida de Tales. A gente leu o 2, né? Isso vai falar um pouco da obra do cara. E aqui no 3, olha só. Alguns ainda, entre os quais Quérulus, o poeta, dizem que ele foi a primeira pessoa a afirmar que as almas dos homens eram imortais. E ele foi a primeira pessoa também a descobrir o caminho do Sol
de um lado do eclipse até o outro. E também foi ele, conforme afirmam alguns, que definiu que a magnitude do Sol era 720 vezes maior que a da Lua. Ele foi a primeira pessoa a dizer que o último dia do mês era o dia 30. Ele definiu o tamanho do calendário, né? Isso que ele está falando aqui, né? Que o mês tinha que ter 30 dias. Ele foi o primeiro que definiu isso para os gregos, né? Isso. E também foi o primeiro a conversar sobre filosofia natural, como dizem alguns. Mas Aristóteles e Hípias dizem que ele atribui alma também a coisas sem vida, formando sua conjectura a partir da natureza do ímã e do âmbar. Olha essa parte agora, hein? E Panfilo relata que ele também, tendo aprendido geometria dos egípcios, foi a primeira pessoa a descrever um triângulo retângulo em um círculo. O primeiro filósofo grego é um fenício que estudou matemática no Egito, certo? Não sou eu que estou afirmando isso aqui. É Diógenes Laércio, doxógrafo romano, certo? Doxógrafo romano. Aí a gente vai voltar um pouquinho mais ainda e vamos ver esse outro texto aqui de Plutarco, tá certo? Historiador grego do século I, beleza? Aqui ele está falando sobre como o povo egípcio, aqui um pouco antes, a gente vai ler só essa parte 10 aqui, só que um pouco antes aqui ele está falando sobre como o povo egípcio é muito dado às suas expressões espirituais. É importante aqui a gente ter em mente que a religião, nessa época, ela não era a religião como a gente conhece hoje. Tá certo? O que a gente chama de religião antiga, a gente chama de religião por conveniência, por comparação com a nossa religião de hoje. A religião como a gente conhece hoje, ela surge apenas no fim do Império Romano do Ocidente, tá certo? Com o cristianismo e tal, ali surge a religião como a gente conhece hoje. Antes disso, tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto na África, a religião era uma coisa sincrética com o que a gente chamaria também de ciência, de política, de matemática, de filosofia, tudo era uma coisa só. Esses conhecimentos, essa organização da sociedade, para esses povos antigos, ela era multifacetada, e a gente, depois é que passou a dividir e separar as coisas, tá certo? No início, elas eram tudo uma coisa só, era tudo sincrético. E ele fala aqui, ó, when they, eles aqui no caso são os egípcios, né? Quando eles, portanto, se dirigem a um Deus Supremo, que eles acreditam ser a mesma coisa que o universo, pois eram invisíveis e escondidos, imploram a ele para se tornar visível e se manifestar para eles, e usam a palavra Amon. So great then was the circumspections of the Egyptians in their wisdom touching all that had to do with the gods. Tão grande então era a circunspecção dos egípcios em sua sabedoria, tocando tudo o que tinha a ver com os deuses. Olha só, aí a gente vai ver essa coisa aqui do capítulo 10 agora, fala assim, ó. Testemunhas para isso também foram os mais sábios dos gregos: Solon, Tales, Platão, Eudoxos, Pitágoras, que foi ao Egito se encontrar com os sacerdotes. Nesse número, muitos também incluiriam Licurgo. Eudoxos, dizem eles, recebeu instrução de Cônifes de Mênfis. Solon recebeu instrução de Sonques de Sais e Pitágoras de Ênifes de Heliópolis. Pitágoras, parece, era grandemente admirado e também grandemente admirava os sacerdotes egípcios, copiando seu simbolismo e ensinamentos ocultos e incorporando em suas doutrinas e enigmas. Vocês sabem quem é Pitágoras? Vocês sabem quem é Pitágoras? Eu preciso explicar quem é Pitágoras. A nossa a matemática que a gente estuda e a escala musical europeia são traçadas até Pitágoras. Só que Pitágoras, veja bem, Pitágoras, ele não inventou as coisas do nada. Pitágoras não era um cara que, olhava o universo e extraiu do universo, conhecimento científico de Deus, a explicação divina da realidade.
É abstração da realidade através dos números e pá, e a explicação da música. Veja como isso dialoga com aquele outro vídeo que a gente viu aqui do molequinho lá, do Arthur, falando sobre a supremacia da música europeia, tal, não sei o que. Pitágoras estudou no Egito, era grandemente admirado e grande admirador dos sacerdotes egípcios. Pitágoras. E não só ele, Solon, Tales, Platão, Eudoxo, Pitágoras. Opa. Certo? Certo? Eu preciso argumentar ainda que os grandes filósofos e aqueles que estabeleceram as bases daquilo que a gente chamaria de ciência, que as pessoas falam que é ciência eurocêntrica, ciência ocidental, valores ocidentais, filosofia ocidental, que essas coisas, os caras que iniciaram esse movimento aprenderam também na África e na Ásia. Preciso argumentar mais isso? Não. Preciso? Ficou claro isso? Ficou claro? É um absurdo que eu tô falando? Não venham discutir comigo não, vão discutir com Plutarco. Vão discutir com Plutarco e vão discutir com Diógenes Laércio, tá certo? Vão discutir com Plutarco e com Diógenes Laércio. Não sou eu que tô afirmando isso. Certo? Ficou claro? Por que é que dizer que ciência é eurocêntrica é eurocentrismo? Por quê? Porque você, quando fala que a ciência é eurocêntrica, você está exatamente excluindo, tirando de cena as contribuições fundamentais dos pensadores africanos e do Oriente Médio e do Extremo Oriente, né, que tem toda uma outra civilização, enfim, né, que também contribuíram para o que a gente chama hoje de ciência. O que a gente chama hoje de ciência é uma tentativa de conhecimento universal, certo? De método e teoria e embasamento que possa ser universal. Essa é a questão da ciência, tá certo? É um conhecimento universal. A matemática é matemática em todo canto. Quer dizer que só existe essa matemática? Não, certo? Não. Existem outras matemáticas possíveis. Sabia que existem outras matemáticas possíveis? Pois é, mas a nossa base matemática é a base matemática do mundo todo, ela funciona em todo lugar. Certo? Ela funciona em todo lugar, né? A base numérica poderia até ser outra, né? Mas as leis matemáticas, conforme descobertas ou estabelecidas por Pitágoras, veja, o próprio Pitágoras estudou no Egito, certo? O próprio Tales era fenício e estudou no Egito também, certo? Então, a referência fundamental da matemática e da música ocidental e o primeiro filósofo pré-socrático, ambos estudaram no Egito. Ambos, certo? Eu queria mostrar só mais uma última coisa pra vocês, porque aí algumas pessoas vão dizer assim: ai, Charles, mas você tá falando dos caras lá de trás, não sei o quê, como se isso não fosse nada, né? Como se isso não fosse importante. Mas o desenvolvimento da ciência na Europa, depois dos homens brancos europeus, não sei o que, do iluminismo, porque o Gaio Fato esse dia já estava falando mal do iluminismo aí na internet, né? O Gustavo Gaio Fato. Ai, mas esses iluministas europeus que querem tutelar a humanidade, querem ensinar de cima para baixo, eu tenho conhecimento, eu sei o que é bom. Primeiro que o iluminismo não é isso, né? Primeiro que o iluminismo é exatamente o contrário disso, né? Não está tentando tutelar ninguém. Os iluministas queriam exatamente criar as condições para que todo mundo pudesse estudar e aprender e ter conhecimento e, portanto, sair da menoridade da humanidade, que é assim que eles chamam, né? Que Marx depois vai se apropriar, inclusive, dessa forma de falar de Kant, né? Que Kant diz que o iluminismo é a maioridade da humanidade e Marx diz que ainda não, que só o socialismo é que vai realmente libertar a humanidade. Porém, esses iluministas, veja, eles são eurocêntricos, né? É tudo homem branco europeu, né? Veja, esse livro aqui é O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, de David Graeber e David Wengrow, que são americanos, né? Então também é um homem branco, safado, que a gente não devia ouvir o que eles falam, né? Vamos ver o que ele fala sobre iluminismo nesse livro. Esse livro aqui é muito interessante. Ele fala assim aqui nesse parágrafo, fala só: para promover essa mudança, é preciso rastrear alguns dos passos iniciais que levaram à nossa noção atual de evolução social. A ideia de que seria possível dispor as sociedades humanas em estágios de desenvolvimento,
cada qual com tecnologias e formas de organização próprias, caçadores-coletores, agricultores, sociedade urbano-industrial e assim por diante. Como veremos, essas noções têm raízes numa reação conservadora às críticas da civilização europeia que começou a ganhar terreno nas primeiras décadas do século XVIII. As origens dessa crítica, porém, não se encontram nos filósofos do Iluminismo, embora eles tenham inicialmente admirado e imitado essa crítica, e sim entre os críticos e observadores indígenas da sociedade europeia, como o chefe ameríndio huroniano Konjaronk, sobre quem nos detemos muito mais no próximo capítulo. Veja, nesse livro, o David Graeber, que é o último livro do David Graeber, né, foi lançado um mês, se não me engano, após o falecimento dele. É um livro de história, antropologia e arqueologia, certo? E aqui ele vai traçar uma genealogia da crítica que ele chama crítica indígena à sociedade europeia do século XVIII, certo? Que é exatamente a época em que vai florescer o iluminismo. Ele vai chamar a atenção para alguns documentos e como críticos da sociedade europeia, tanto na América ainda pré-colonial, certo? América pré-colonial, quanto na Ásia, ele dá o exemplo de Leibniz, que Leibniz diz que todas as críticas políticas que ele faz, ele aprendeu da China, ele fala isso explicitamente, o Leibniz, né? Então o David Graeber e o David Wengrow vão trazer nesse livro aqui exatamente esses documentos e ele vai propor o seguinte: vamos levar a sério? Vamos levar a sério? Porque assim, essas fontes que ele vai trazer aqui, elas não são novas, certo? Não são coisas novas. São textos que estão aí, inclusive corroborados pelos europeus, desde o século XVII, certo? Desde o século XVII. Só que não eram levadas a sério, porque as pessoas pensavam exatamente de forma racista, as pessoas consideravam assim: porque o cara Leibniz disse que aprendeu com os chineses, vai acreditar? Esse Leibniz é maluco, lógico que o gênio é ele tá só falando que ele aprendeu com os chineses, imagine que chinês vai ensinar alguma coisa para um europeu? Imagine que o chinês vai ensinar alguma coisa para um europeu? Leibniz diz que aprendeu com os chineses. É claro que isso é balela. Ele está inventando história, só para ficar bonito, né? O David Graeber vai argumentar isso aqui nesse livro. Mas eu queria focar em um dos exemplos dele, que eu acho um dos mais fodas, que é esse do Konjaronk. Vamos ver aqui quando ele fala sobre Konjaronk no segundo capítulo. A gente vai ler alguns trechos que eu destaquei aqui, tá certo? Olha só. O estadista filósofo Wendat Konjaronk, e como as suas noções da natureza humana e da sociedade ganharam nova vida nos salões da Europa iluminista. Veja, Konjaronk era um líder indígena do povo Wendat, certo? Que no caso é uma tribo que vivia onde hoje é o Canadá, certo? E existem alguns registros de algumas discussões e alguns discursos que ele pronunciou, certo? O cara que relatou esses textos é esse europeu chamado La Hontan, certo? Veja, em 1702, La Hontan estava morando em Amsterdã, numa maré de grande azar, descrito pelos que o encontravam como vagabundo, sem um tostão e espião de aluguel. Tudo isso mudou quando ele publicou uma série de livros sobre suas aventuras no Canadá, certo? Então La Hontan publicou alguns livros sobre suas aventuras no Canadá. É um europeu, certo? Um francês. 2 desses livros consistiam em memórias das suas aventuras americanas. O terceiro, com o título de Supplément en voyage du baron de La Hontan, ou Le trouve de dialogue curieux en Angleterre et le sauvage de bon sang qui a voyagé, certo? Alguma coisa como suplemento à viagem do barão de La Hontan, ou o registro dos diálogos ocorridos entre o autor e um selvagem de bom sangue, eu acho, alguma coisa assim, que encontrou durante a viagem, no ano de 1703, então no início do século XVIII, La Hontan escreveu esse livro, certo? Trazia um conjunto de 4 conversas entre La Hontan e Konjaronk, em que o sábio Wendat, expressando opiniões baseadas em suas observações etnográficas pessoais de Montreal, Nova York e Paris, lança um olhar extremamente crítico sobre os costumes e as ideias europeias referentes à religião, à política, à saúde e à vida sexual. Esses 3 livros conquistaram um amplo público e não tardou para que La Hontan se tornasse uma pequena celebridade.
Estabeleceu-se na corte de Hanover, onde também se encontrava Leibniz, que se tornou amigo seu e lhe deu apoio até o momento em que La Hontan adoeceu e morreu por volta de 1715. Então a gente viu um pouco sobre esse La Hontan, né? Vamos ver então sobre esse tal Kondiaronk, né? Olha só. Como observa Bárbara Alice Mann, apesar do coro quase unânime de estudiosos ocidentais insistindo no caráter imaginário dos diálogos, há excelentes razões para aceitá-los como genuínos. Em primeiro lugar, existem relatos em primeira mão das habilidades oratórias e da assombrosa rapidez de raciocínio de Kondiaronk. O padre Pierre de Charlevoix comentou que Kondiaronk era naturalmente eloquente e talvez ninguém mais o tenha superado em capacidade mental. Orador excepcional nos conselhos. Era igualmente brilhante nas conversas em privado. E conselheiros negociadores muitas vezes tinham prazer em provocá-lo para ouvir as suas réplicas, sempre vívidas, muito espirituosas e geralmente irretorquíveis. Era o único homem no Canadá páreo para o governador Conde de Frontenac, que muitas vezes o convidava à sua mesa para dar esse prazer aos seus funcionários. Veja, Kondiaronk é um personagem histórico do Canadá, certo? Tem uma estátua dele do Canadá, inclusive, é um personagem histórico no Canadá, não é um personagem fictício, não é um personagem imaginado, não é disputada a existência de Kondiaronk. É isso que a gente está demonstrando aqui, certo? Então vamos ver aqui La Hontan falando sobre ele, olha só. A gente vai ver ainda o próprio Kondiaronk falando, vocês vão ficar bem surpresos com o que ele fala, certo? Mas antes a gente vai ler isso aqui que o La Hontan fala sobre ele. Os americanos nativos que estiveram na França, escreveu ele, é La Hontan falando, né? Os americanos nativos que estiveram na França, escreveu ele, La Hontan no caso, né? Sempre nos alfinetavam com as falhas e desordens que observavam em nossas cidades, que atribuíam ao dinheiro. Não há como tentar argumentar que pode ser útil a distinção da propriedade para a sustentação da sociedade. Eles zombam de qualquer coisa que se diga a esse respeito. Em suma, não brigam, nem lutam, nem se caluniam uns aos outros. Desdenham das artes e ciências e riem das diferenças de nível que se observam entre nós. Taxam-nos de escravos e nos chamam de almas infelizes, com uma vida que não vale a pena viver, alegando que nos degradamos ao nos sujeitar a um homem, o rei, que detém todo o poder e não segue nenhuma lei a não ser a sua própria vontade. Então ele está falando aqui da crítica que os indígenas faziam para os europeus, certo? Gente, um dos argumentos centrais desse texto aqui, do Graeber e do Engel, é exatamente que os outros povos fora da Europa é que influenciaram o que a gente iria depois chamar de iluminismo, certo? E o La Hontan aqui falando das críticas que ele ouvia lá no Canadá dos indígenas, né? Lembrando que isso aqui é no século XVIII, a colonização já está acontecendo, certo? E esses caras, eles aprendem a falar as línguas indígenas, certo? E discutem com eles. O que o David Graeber vai argumentar é que ele vai dizer assim, gente, a gente tem europeus falando que aprenderam coisas com os americanos, com os nativos americanos. Vamos levar a sério que as outras pessoas fora da Europa são pessoas com agência própria, com consciência, que estudam, que têm conhecimento e que fizeram críticas também e que contribuíram também para aquilo que a gente chama de ciência. Esse é o argumento dele. Olha só, La Hontan aqui está falando, ó. Eles consideram inexplicável, eles os indígenas americanos, né? Eles consideram inexplicável que um homem deva ter mais que outro e que os ricos devam receber mais respeito do que os pobres. Em suma, dizem eles, o nome de selvagens que lhes atribuímos caberia melhor a nós, visto que não há coisa nenhuma em nossas ações que tenha aparência de sabedoria. Isso aqui é o La Hontan escrevendo, certo? O que ele ouviu lá na América dos indígenas, certo? La Hontan, que é um europeu, né? Um francês que escreveu isso no século XVIII. Aí vamos ler aqui alguns trechos do próprio Kondiaronk falando. Olha só, a gente vai ler esse trecho aqui, então olha só. Segue-se um capítulo sobre o tema da lei, em que Kondiaronk adota a posição de que a lei punitiva ao estilo europeu, assim como a doutrina religiosa da danação eterna, é exigida não por uma corrupção intrínseca da natureza humana, mas sim por uma forma de organização social que incentiva a conduta egoísta e cumulativa. La Hontan objeta, sim, a razão é a mesma para todos os seres humanos, mas a própria existência de juízes e punições mostra que nem todos são capazes de seguir seus ditames. Aí La Hontan escreve, né? Aqui é em primeira mão La Hontan falando. É por isso que os maus precisam ser punidos e os bons precisam ser recompensados. Do contrário, o assassinato, o roubo e a difamação se espalhariam por todas as partes, e em suma, seríamos o povo mais infeliz da face da terra. Aí a resposta do Kondiaronk.
Da minha parte, acho difícil considerar que vocês poderiam ser muito mais infelizes do que já são. Que tipo de ser humano, que espécie de criatura devem ser os europeus para precisar ser forçados a fazer o bem e só se abstêm do mal por medo do castigo? Você observou que não temos juízes. Qual é a razão disso? Bem, nunca abrimos processos uns contra os outros. E por que nunca abrimos processos? Bem, porque decidimos não aceitar nem usar dinheiro. E por que não permitimos dinheiro em nossas comunidades? Pela seguinte razão: estamos decididos a não ter leis, porque, desde que o mundo é mundo, nossos ancestrais foram capazes de viver contentes sem elas. Certo? Então aqui começa a crítica do Conde Aronk, né? O David Graeber vai intervir aqui, ó. Considerando que os Wendates dispunham de um código legal, isso pode parecer hipocrisia da parte de Conde Aronk, pois por leis, no entanto, ele está se referindo claramente às leis de natureza coercitiva ou punitiva. Ele prossegue, dissecando as falhas do sistema jurídico francês, detendo-se em especial no processo judicial, no falso testemunho, na tortura, nas acusações de bruxaria e na justiça diferenciada para os ricos e pobres. Ao concluir o raciocínio, ele retoma a sua observação original. Todo o aparato para tentar obrigar as pessoas a se comportarem bem. Olha, preste atenção nisso aqui, hein? Isso aqui é o Conde Aronk falando. Todo o aparato para tentar obrigar as pessoas a se comportarem bem seria desnecessário se a França não mantivesse um dispositivo contrário, que incentiva as pessoas a se comportarem mal. Esse dispositivo era composto pelo dinheiro, pelos direitos de propriedade e pela decorrente busca do interesse material próprio. Aí aqui o Conde Aronk falando. Passei 6 anos refletindo sobre o estado da sociedade europeia, e ainda não consigo pensar numa única maneira de agirem que não seja inumana, e realmente penso que só pode ser mesmo esse o caso, considerando como vocês se aferram às suas distinções entre o meu e o teu. Afirmo que isso que vocês chamam de dinheiro é o demônio dos demônios, o tirano dos franceses, a fonte de todos os males, a desgraça das almas e o matadouro dos vivos. Imaginar que alguém possa viver na terra do dinheiro e preservar a alma é como imaginar que alguém conseguiria preservar a vida no fundo de um lago. O dinheiro é o pai da luxúria, da lascívia, das intrigas, das trapaças, das mentiras, da traição, da insinceridade, dos piores comportamentos de todo o mundo. Pais vendem filhos, maridos às esposas, esposas traem os maridos, irmãos se matam, amigos são falsos e tudo por causa do dinheiro. À luz de tudo isso, diga-me, nós Wendates não estamos certos em recusar tocar, sequer olhar a prata? Tancou a crítica do Conde Aronk, não. Vamos ver o último trecho dele aqui, que é o mais devastador. Se liga só, ó. O La Hontan fala, ó. Tente pelo menos uma vez na vida ouvir de verdade. Você não vê, meu caro amigo, que as nações da Europa não sobreviveriam sem o ouro e a prata, ou algum símbolo precioso similar? Sem isso, nobres, sacerdotes, mercadores e todos os outros que não têm força para trabalhar o solo simplesmente morreriam de fome. Nossos reis não seriam reis, que soldados teríamos? Quem trabalharia para os reis ou para qualquer outro? Isso mergulharia a Europa no caos e criaria a mais terrível confusão imaginável. Aí o Conde Aronk fala, ó. Você realmente pensa que vai me fazer mudar de ideia apelando às necessidades dos nobres, mercadores e sacerdotes? Se vocês abandonassem as concepções de meu e do teu, sim, tais distinções entre os homens se dissolveriam. Então, uma igualdade niveladora se instalaria entre vocês, como acontece agora entre os Wendates. E sim, nos primeiros 30 anos após a expulsão do interesse próprio, certamente vocês viveriam em uma desolação quando aqueles capacitados apenas para comer, beber, dormir e se entregar a prazeres fossem enlanguecendo e morrendo. Mas a descendência deles estaria apta para nosso modo de viver. Apresentei várias e várias vezes as qualidades que nós Wendates cremos que devem definir a humanidade: sabedoria, razão, equidade, etc. E demonstrei que a existência de interesses materiais separados acaba com todas elas. Um homem motivado pelo interesse não pode ser um homem da razão. Tancou? Absorveu aí? Absorveu? Tancou a crítica do Conde Aronk? Do indígena canadense? Do Wendat? Conde Aronk? Tancou aí? Como é que você pode nos chamar selvagens se vocês só se comportam bem porque existe um aparato jurídico de Estado que vai punir vocês se vocês se comportarem mal?
mas só precisa ter o aparato jurídico de Estado para punir quem se comporta mal, porque existe um incentivo para que vocês se comportem mal, que é o quê? Essa picuinha de vocês entre o que é teu e é meu. O direito de propriedade privada e o dinheiro. Tancou a crítica do indígena aí? Do Wendat Conjeron, a sociedade europeia do século XVIII? Então veja, o argumento do David Graeber é exatamente que os iluministas europeus foram influenciados pela crítica dos americanos, e também dos asiáticos, e também dos africanos. Aquilo que a gente chama de ciência é uma construção coletiva da humanidade. A ideia de que a ciência é eurocêntrica, de que seria uma coisa de homem branco europeu, é exatamente o ponto dos supremacistas brancos que querem dizer que o homem branco europeu é superior aos outros e, portanto, justificar a colonização. É exatamente o ponto dos caras. Você dizer que a ciência eurocêntrica é você entregar o jogo pros caras, porque eles querem isso. Eles defendem isso. E quando você diz que a ciência é eurocêntrica, você está sendo eurocêntrico porque você está tirando do jogo a contribuição dos africanos, dos americanos e dos asiáticos a isso que a gente chama de ciência, ao que a gente chama de filosofia, matemática, a medicina, certo? Deu para entender o que eu estou querendo passar aqui, não? Por que vocês acham que isso que a gente chama de civilização ocidental começou ali exatamente onde o Oriente encontra o Ocidente, né? Turquia, Grécia, Egito, Mesopotâmia, Etiópia, Roma, Babilônia, exatamente ali, no Oriente Médio. Isso que a gente chama de civilização ocidental. Tales de Mileto era um fenício, estudou no Egito. Pitágoras estudou no Egito, certo? E os iluministas europeus aprenderam com os americanos e com os asiáticos, certo? E veja, eu só escolhi alguns textos, tá certo? Que são coisas que eu tinha na cabeça aqui, para não precisar pesquisar muito nem fazer uma coisa muito elaborada. Mas com certeza existem dezenas de milhões de outras fontes, tá certo? E de outras contribuições americanas, africanas e asiáticas a isso que nós chamamos de ciência, tá certo? Quando você diz que a ciência é eurocêntrica, você está exatamente entregando o que os supremacistas brancos querem, porque eles querem exatamente isso: falsificar a história e falsificar a ciência para servir aos propósitos deles, para justificar a colonização e a supremacia dos europeus brancos e dos norte-americanos agora, né, ao resto do mundo inteiro. Nós não vamos deixar, nós vamos disputar a ciência, nós vamos disputar a filosofia, porque a verdade é que a ciência e a filosofia são construções do mundo inteiro, da humanidade, e não é coisa de europeu. Beleza? Se você acha que tem mais algum exemplo interessante que você gostaria de compartilhar, deixe aí nos comentários, certo? Perguntas, críticas, estou à disposição, beleza? Curte, compartilha e se inscreve aí, na moral, beleza? Valeu, falou e até a próxima.